Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 13ª aula. Pessoal, caderno 2, tá? Página 28, capítulo 2, Manifestações da Arte no Brasil. Acompanhe a leitura. Os artistas sempre buscaram formas diferentes de se manifestar, expressando o que viam, pensavam, sentiam, conheciam e imaginavam. As manifestações artísticas fazem parte da cultura dos povos. Nelas, podemos encontrar formas diferenciadas de produção de música, de dança, de artes visuais e de teatro. O Brasil é um país formado por diferentes culturas, como as indígenas, as africanas, as europeias e as asiáticas. Cada um desses povos está representado na produção da arte brasileira. Nesse capítulo você vai conhecer também a arte que está nas ruas, produzida muitas vezes por artistas anônimos, quer dizer, que não deixam, não registram suas artes, né? Não assinam suas artes, né? Além da arte proveniente dos povos africanos e a arte dos povos indígenas. Essas manifestações, em sua maioria, não estão em espaços consagrados da arte, como museus ou galerias, mas a céu aberto, em viadutos, em feiras livres ou cantadas e tocadas em festas populares ou mesmo apreciadas por nós no dia a dia. A gente vê aí uma imagem de um grafite elaborado na Praça Paulo Kobayashi, em São Paulo, na capital, de Binho Ribeiro. É esse grafiteiro aí, essa obra chamada Alegria. Arte nas ruas. A arte presente nas ruas tem uma história antiga que provém das antigas civilizações. Essa arte é representada por murais e grandes pinturas realizados nas praças e por artistas que iam de cidade em cidade fazendo apresentações musicais de dança e de teatro. Eles iam realmente em carroças, né? O famoso Mambembe, teatro Mambembe, né? E isso na Grécia Antiga já existia isso. Atualmente os artistas continuam nas grandes cidades produzindo sua arte, chamada de arte de rua ou street art. Essa produção engloba as manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público, distinguindo-se das manifestações de caráter institucional ou empresarial. A arte de rua não necessariamente precisa de tempo, espaço, movimento cultural, nem de reconhecimento para acontecer. Ela precisa somente da rua. Por possuir um caráter dinâmico e efêmero, quer dizer que dura pouco, ela geralmente é registrada por fotografia ou vídeo. Espalhada por todo o mundo, a arte de rua é muito presente nas cidades do Brasil. Ela acontece em diversos lugares, como viadutos, muros, espaços abandonados, praças e parques das cidades. Aí a gente vê uma imagem de pessoas dançando hip hop em avenida na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, uma foto de 2017. Lembrando que o hip hop é uma cultura, não apenas uma dança, é uma cultura que envolve grafite, envolve street dance, break dance, que é um tipo de dança, dois tipos de dança, envolve o basquete 3, que é um basquete de rua, jogado de 3 contra 3, né? Um skate, envolve também o MC, que é o mestre de cerimônias, o rapper, né? Envolve o rap, que é um tipo de música, tá? Então é uma cultura que envolve várias coisas. Grafite é a pintura que consiste em desenhos estilizados e em escritas, geralmente feitos com tinta spray, nas paredes de edifícios, túneis e muros nas ruas. Existem muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3D, em 3 dimensões, que tem profundidade, volume, né, chamam a atenção por causa do efeito e de realismo. Você sabia que o grafite é uma palavra derivada do grafito, que em língua italiana significa arranhões, e se refere a escritas na parede realizadas desde antes do Império Romano nas cidades da Antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo. No Brasil surgiu na década de 1970, mais precisamente na cidade de São Paulo. Grafite como conhecemos hoje, né? Estêncil é uma técnica de pintura parecida com o grafite. Para fazer o artista utiliza moldes vazados e pinta com tinta spray os desenhos. O stencil geralmente é aplicado nas ruas, em postes e paredes.
Aí a gente vê uma obra chamada Telefone, é uma obra do Antíope Alex Valauri, que ele foi naturalizado brasileiro, foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grafiteiro, né, o pioneiro no grafite aqui no Brasil. Essa obra está na cidade de São Paulo, chama Telefone. Lembrando que o stencil é como se fosse um molde vazado, né? Quando você faz o desenho no meio, de um papelão, por exemplo, eles usam muito também aquele plástico usado quando faz uma radiografia, né? Então eles recortam, colocam na parede, pinta, depois tira e fica o desenho, tá? Isso é aquele material, chama stencil, que eles fazem para fazer o desenho, tá? Eles faziam muito isso porque antigamente, até hoje, né? Porque o grafite é assim, o grafite, se for um local público que não é autorizado, ele vira pichação, mesmo se for um desenho bonito. Então antigamente, como esses desenhos de grafite era uma subversão, não era uma coisa autorizada, então para pintar rápido, para fugir da polícia e das autoridades, né, eles faziam com stencil para deixar sua marca ali. Então faziam o desenho rapidamente e saíam. Existem também os poemas nas cidades, né, que são manifestações literárias nas quais o artista utiliza textos escritos no mobiliário urbano, como bancos, postes e paredes. Aí a gente vê um poema de Paulo Leminski, inclusive tem até um desenho aí do próprio autor do poema, num muro no Largo da Ordem, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, no estado do Paraná. E tem também a colagem, que é também denominada de sticker art. Sticker é adesivo, né? Que é uma arte em adesivo, que é um tipo de arte urbana também, tá? Esse tipo de arte utiliza a aplicação de adesivos com imagens pela cidade. A gente vê aí a imagem de stickers colados em poste na cidade, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Essa foto é de 2017. Tem também cartazes, né, que são uma prática de intervenção urbana muito antiga e bastante comum, também chamada de cartazes lambe-lambe, porque devido ao fato de serem fixados com cola pela cidade, então parece que lambe assim o cartaz, né, para colar ele no muro, por isso que chama lambe-lambe. Em postes, praças e edifícios. São feitos manualmente ou impressos. Dá uma olhada nesse lambe-lambe aí do artista paulista Luiz Bueno, na cidade de São Paulo, uma foto de 2016. Estátuas vivas também são artistas trajando vestimentas que simulam uma estátua. São encontradas nas grandes cidades do país como forma de entretenimento. As estátuas vivas realizam um importante trabalho com o corpo, pois permanecem estáticas durante longos períodos, fazendo pequenos movimentos. Geralmente esses movimentos são feitos quando alguém coloca uma moedinha ali, né? Aí ela se movimenta, faz alguma coisa. Geralmente são pintadas e caracterizadas de algum personagem que já é conhecido, né? E não deixa de ser também uma arte teatral. A gente vê a imagem de artistas do Festival Estátua Viva em Santos, litoral de São Paulo. Essa foto de 2012. Apresentações musicais, que elas podem ter várias formas de expressão artística, ser de caráter musical, teatral, malabarismos, de palhaços ou de danças, geralmente em semáforos, né? Aqui em Rio Preto a gente vê muito isso. As apresentações podem acontecer com apenas um artista ou em grupos. A gente vê também aí uma foto de um grupo musical se apresentando na Avenida Paulista. Geralmente de domingo eles fecham a avenida para apresentações artísticas, né? Como é o caso aí, as pessoas no meio da rua assistindo, porque a rua está interditada. Essa foto de 2016. Instalações, né? Instalações contemporâneas, artísticas, né? Onde elas são muito variadas em sua forma e nos materiais utilizados. Diversos tipos, somente materiais inusitados que chamam mais atenção, né? O intuito é provocar uma mudança no cenário, né, urbano. O artista pode, por exemplo, instalar um varal de roupas entre um edifício e outro, ou mesmo cobrir o tronco de uma árvore de uma praça com tramas em tricô ou crochê, como você pode ver nessa imagem aí, uma árvore decorada com crochê em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. É uma cidade muito bonita, pequena, mas é uma cidade praiana, turística. Tem a praia de Jericoacoara é maravilhosa no Ceará, né? Essa foto é de 2016.
As manifestações artísticas presentes nas ruas permitem o encontro com a arte, sem que você tenha que ir a um museu ou uma galeria. Muitos artistas permanecem no anonimato, apesar de muitos também terem reconhecimento internacional ou serem divulgados por diversos meios de comunicação de massa. É importante analisar o crescimento da arte urbana como um valor cultural das populações que vivem nos centros urbanos e necessitam mostrar o seu trabalho. Sim, muitos artistas, apesar de ter uma arte efêmera que dura pouco, são reconhecidos internacionalmente. A arte dos povos africanos. A arte africana, gente, chegou no Brasil por meio dos africanos escravizados pelos colonizadores portugueses durante o período colonial. Foi a partir desse momento que os elementos da arte dos povos africanos se misturaram com os elementos já presentes nas culturas indígenas e na cultura portuguesa. Essa mistura gerou componentes artísticos de uma arte que chamamos de arte afro-brasileira, quando mistura partes de outros do Brasil, né, feita aqui no Brasil. Uma arte africana, com influências africanas, mas criada aqui no Brasil. Então a dança e a música, por exemplo. Nas culturas ancestrais africanas, a dança e a música estão diretamente associadas. Para esses povos antigos, a música é feita para dançar. Então, para os africanos, a música é feita para dançar, não somente para ouvir. Essa é possivelmente uma das razões pelas quais a música africana apresenta um desenvolvimento e uma vasta exploração de ritmos extremamente ricos, utilizando de forma abrangente, quer dizer, de grande quantidade de instrumentos de percussão. Nas danças africanas, cada parte do corpo movimenta-se com um ritmo diferente, ou seja, os pés seguem a base musical, acompanhados pelos braços, que equilibram o balanço dos pés. Nessa sincronia de movimento, o corpo do bailarino pode ser comparado a uma orquestra que toca vários instrumentos, harmoniza-os em uma única sinfonia. Nas danças africanas, o contato contínuo dos pés descalços sobre o solo é fundamental, ao contrário das danças ocidentais, aqui da Europa, que influenciou aqui muita coisa aqui no Brasil, né? Onde o contato, as performances, né, dos bailarinos é feita sobre a ponta dos pés e não com a polpa do pé, né? Muitas vezes, claro, nem todas, né? Essas danças em que a coletividade é a característica marcante dos africanos são chamadas de danças tribais. Tá? Então não é apenas indígenas que são tribais, né? Então, a gente vê apresentações do grupo Moving Into Dance em Joanesburgo, na cidade de Joanesburgo, no país chamado África do Sul, no continente africano. Essa foto de 2008. Influência da África na música brasileira agora. A cultura dos povos africanos influenciou muito a música, contribuindo com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Foi o gênero musical africano chamado lundu que, com outros gêneros, deu origem à base rítmica do machixe, do samba, do choro e da bossa nova. Escuta um pouquinho aí do lundu. Muito bem, agora escuta um pouquinho do machixe, que é o lundu, deu origem ao machixe, que depois deu origem ao samba, que todo mundo conhece. Dá uma escutada no machixe. Bom, o chorinho também foi a base de tudo isso. Veio o samba, depois o choro, depois a bossa nova. Escuta um pouquinho aí do choro.
agora a bossa nova, que é um tipo de samba muito difundido no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos, a bossa nova com acordes dissonantes, né? Um jeito de cantar diferenciado, não deixa de ser um samba, claro, e é chamado de bossa nova. Escuta um pouquinho aí do estilo bossa nova. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she... Bom, além da contribuição rítmica trazida pelos africanos para o Brasil, também chegaram ao país instrumentos musicais como o berimbau, o afoxé e o agogô, tá? Dá uma escutadinha no berimbau. Esse agora é o ritmo, é o afoxé, tá? É esse instrumento aí, o afoxé, escuta aí. E esse aqui é o agogô, tá? Que é o outro instrumento musical originário aí, é uma contribuição africana. Dá uma olhada. O instrumento de origem africana mais conhecido e popularizado no Brasil é o berimbau, como a gente viu. Ele é utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, que todo mundo conhece. A capoeira nasceu no Brasil, tá? Por isso é chamada de dança afro-brasileira, tá? Lembrando bem, diferentemente da capoeira de Angola, que é a capoeira de Angola também, proveniente desse país africano. Trata-se, portanto, de uma dança, a capoeira, e não uma luta, tá? Como muitos pensam, apesar de que a capoeira tem, lógico, artes marciais, movimentos de artes marciais, porque os africanos, eles faziam uma espécie de... e simulavam uma luta, né, naquela época que eles eram escravizados, para poder chamar a atenção dos seus senhores e poder, de repente, colocar lâminas nas pontas dos pés e machucar os seus senhores, né, as pessoas que eram donos das fazendas, né, para eles poderem fugir, tá? Então eles faziam uma simulação de uma luta para chamar a atenção, depois machucar os senhores que cuidavam deles nas fazendas. Então a capoeira surgiu a partir de outras danças africanas, mas a ela foram acrescentados elementos marciais, como eu falei, a fim de auxiliar os africanos escravizados a defenderem-se em caso de ataques. A gente pode ver aí também uma roda de capoeira em Salvador, na Bahia. Essa foto é de 2019. Tá bom? Você sabia que Dona Ivone Lara, nascida em 1921 e 2018, morta em 2018, foi um dos maiores nomes do samba? Ivone Lara da Costa, ou somente Dona Ivone Lara, foi uma cantora e compositora brasileira conhecida como a rainha do samba e grande dama do samba. Entre os intérpretes que gravaram suas composições destacam-se Clara Nunes, grande cantora, Roberto Ribeiro, Maria Bethânia, Gal Costa, que perdemos recentemente, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paula Toller, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, Mariene de Castro, Roberta Sá, Marisa Monte e Dorina. Uma de suas composições mais conhecidas foi Sonho Meu, segundo sucesso na voz de Maria Bethânia e Gal Costa em 1978. Adoro essa música, escuta um pedacinho aí. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu,
Expressões visuais na arte dos povos africanos. Uma pintura. A pintura africana é composta por motivos muito variados, abrangendo formas geométricas, figuras humanas e animais. Os desenhos reproduzem cenas do cotidiano dos povos e cenas de caça. Então, cada pintura, mesmo geométrica, tem uma simbologia, assim como os grafismos também indígenas, né? Então, a pintura também é empregada na decoração das paredes das habitações e no acabamento de objetos decorativos e estamparias. Olha só como é que são as casas dos africanos. Essa aqui é na África do Sul, no país África do Sul. E essa aqui são tecidos, né, africanos tradicionais da província de Mpumalanga, na África do Sul, onde eles fazem as roupas deles, né? A escultura. Bom, a escultura é a manifestação mais utilizada pelos artistas africanos. Elas geralmente são feitas em madeira ou marfim, que é o dente do elefante. O tema das representações abrange a figura humana, seja inteira ou somente a cabeça. Os animais das savanas também são representados nas esculturas africanas. A gente pode ver uma escultura aí, chamada Kakishi, uma escultura congolesa, né, do país Congo. Essa foi feita em 1959, essa em madeira e contas de vidro. Mas as máscaras africanas também são muito feitas por eles, né, que são representações divinas. A influência da África na arte de pintores brasileiros. Então, vários são os artistas brasileiros, pintores e escultores que utilizam em seus trabalhos elementos oriundos das culturas africanas. A temática está representada por meio de imagens da figura humana, das formas geométricas, das cores e dos costumes, como a musicalidade e a dança. Essa manifestação artística ganhou seu devido reconhecimento e foi valorizada somente no início do século XX, que vai de 1901 até o ano 2000, a partir do movimento modernista, né? Um movimento modernista que surgiu no Brasil com muita força em 1922, com a Semana da Arte Moderna, né? Então a gente vê uma gravura da série Etnias, que são várias gravuras, quando fala série são várias gravuras, chamada dessa série Etnias, de Rubem Valentim, do brasileiro Rubem Valentim, com motivos africanos. A arte dos povos indígenas agora, tá? Dos indígenas. No Brasil existem atualmente cerca de 300 etnias indígenas. Cada uma possui costumes próprios, mas existem algumas expressões artísticas que são comuns a muitas delas. Quer dizer, todas elas seguem o mesmo padrão. Dessa forma, a cerâmica, a pintura corporal, a cestaria, que é a produção de cestos, e a plumária, que é aquela arte com penas, plumas de aves, são costumes tradicionais da maioria dos grupos indígenas. A essa produção expressiva chamamos de arte indígena. Vamos conhecer a produção de arte indígena brasileira? Por exemplo, a cerâmica indígena. Então, a arte da cerâmica não está presente em todos os grupos indígenas brasileiros. Nos grupos em que ela está presente, essa prática é realizada principalmente pelas mulheres, que modelam no barro recipientes e esculturas. Para torná-las mais bonitas, costumam pintá-las. A cerâmica indígena é produzida de forma manual, sem o uso da roda de oleiro. Essa aí é a imagem da roda de oleiro. Eles não usam, né? As mulheres indígenas usam as próprias mãos. A gente vê uma foto do indígena Caiapó, em São Félix do Xingu, no Pará, é um estado brasileiro, lá do norte. Essa foto é de 2016. Na arte da cerâmica, a expressão mais conhecida é a cerâmica marajoara. O nome Marajoara está relacionado com o local de origem, que é a ilha de Marajó, no estado do Pará. É a maior ilha do mundo. Essa foi a primeira forma de arte de cerâmica brasileira, datada de 400 a 1350 depois de Cristo, né, na nossa era. Essa fase antiga da cerâmica amazônica, porque a área amazônica, ela pega também ali a área do Pará, tá? Era muito sofisticada e com peças que variam entre vasilhames, urnas funerárias, onde eles colocavam as partes dos índios, né, depois de mortos, né, guardavam ali os seus órgãos, enfim, para alguma função, e estatuetas, pequenas estátuas, né?
A cerâmica marajoara apresenta uma grande diversidade de formas e de padrões de decoração. Entre os motivos de decoração mais comuns encontrados estão animais da fauna amazônica, como a serpente e macacos, e a figura humana, além de motivos geométricos. A pintura geralmente é caracterizada pelo uso de tinta vermelha ou preta sobre o fundo branco. O processo de produção da cerâmica se dava primeiramente pela modelagem da peça, com as mãos. Depois de modelada, a peça era desenhada com as imagens em relevo e posteriormente pintada com vários pigmentos, vários tipos de tinta. Então as peças eram queimadas, porque tem que queimar para poder aglutinar, para ela ficar dura, né? Em uma fogueira a céu aberto, que eles não tinham aqueles fornos próprios, né, para queimar a cerâmica para ela se aglutinar, né? Após a queima da cerâmica, esta era envernizada, né, dando à peça um aspecto lustroso, também para durar mais a decoração feita na peça. São conhecidas cerca de 15 técnicas de acabamento das peças, né, o que representa um dos mais complexos e sofisticados estilos cerâmicos da América Latina. Os traços simétricos, né, que são dois lados iguais, e as cores da decoração marajoara podem ser encontrados até hoje no artesanato de Belém e da ilha de Marajó, cujos artesãos dedicam-se à preservação desse tipo de cerâmica e à renovação da cultura marajoara. Lembrando que nas artes indígenas utilizam-se partes de animais no artesanato, como plumas, pele, dentes e ossos. Quer dizer, a coleta na natureza e sua utilização é exclusiva dos povos indígenas e não pode ser comercializada neste caso. Bom, você sabia que uma das técnicas mais utilizadas para ornamentação, quer dizer, decoração dessas cerâmicas, é a do champlevé, ou campo elevado, que consiste em fazer desenhos em relevo por meio de decalque sobre uma superfície alisada e escavando em seguida a área sem marcação? Pois é uma técnica diferente, como a gente pode ver aí, ó, uma cerâmica marajoara, cerca de 700 a 1100 depois de Cristo, quando ela foi feita. Essa aqui já é uma urna funerária, né, onde colocávamos a parte dos corpos dos índios mortos, né, 76 centímetros por 70. E aqui já é uma cerâmica marajoara, cerca de 400 a 800 depois de Cristo, quando ela foi feita. Bom, agora a pintura corporal indígena. A gente está vendo aí a imagem de um indígena e também alguns indígenas no fundo aí, da tribo Camaiuará, em Gaúcha do Norte, o município de Mato Grosso. Essa foto é de 2018. Tá? A pintura corporal é usada de acordo com o gênero, com o sexo, né? E a idade das pessoas. Então, existem pinturas para homens, mulheres, crianças e idosos. A finalidade da pintura corporal, feita somente pelas mulheres, são as mulheres que pintam os corpos, tanto delas como de outras pessoas, é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na aldeia. Tá? Cada um representa ali na aldeia, desde o pajé até a hierarquia inferior. As tintas utilizadas nessa arte são naturais, extraídas de plantas e frutos. O genipapo, que é um tipo de fruto, né, é o fruto mais utilizado para fazer esse tipo de tinta, dando um tom mais escuro à pele. Então eles tiram do genipapo a parte preta, o pigmento escuro, preto. Já o urucum, que é uma semente, dá a cor vermelha para pintar a pele deles. Eles amassam a semente, né, deixando só o pozinho para depois pintar o corpo. Os desenhos representam um momento ou um sentimento específico. Cada símbolo representa uma ideia, um conceito para eles, tá? A cestaria indígena, que é a arte em cestos, né? Você sabia que os cestos indígenas são produzidos para atender diferentes necessidades? Claro, toda arte indígena tem uma função. Não é simplesmente para admirar, tá? Então, os tipos mais comuns de cestos são os cestos coadores, para coar os líquidos, tá? Os cestos tamizes, que é para peneirar a farinha. Os cestos recipientes, que é para guardar diferentes materiais.
e os cestos cargueiros, que é para transportar alguma coisa. A gente está vendo aí uma foto dos cestos confeccionados por indígenas Meinacô, lá no estado de Mato Grosso. Essa foto é de 2015. Então a cestaria indígena é utilizada, ou seja, tem uma função prática no dia a dia da aldeia. Os cestos são para uso doméstico e utilizados na manutenção e no transporte de alimentos. Guardar e transportar. Então, a produção dos cestos é mais praticada pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de traçado em diferentes formatos. A cestaria é produzida com bambus, que é essa armação, né, que segura as tramas, e com cipós extraídos das matas, que faz as linhas. E temos aí a arte plumária indígena, que é a arte com plumas e penas. Então, as penas e plumas de aves são utilizadas na arte dos povos indígenas em colares, braçadeiras, né, que são os que colocam aqui nos pulsos, as plumas, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocárias, que são aqueles chapéus que eles colocam na cabeça. Em algumas festividades, e as plumas são também coladas diretamente no corpo, coladas ou até perfuradas nos narizes, nas orelhas, enfim, no corpo. Tal como a pintura corporal, a plumagem serve também para indicar os grupos sociais em uma aldeia. Então, cada grupo se veste de um jeito para diferenciar. Quando há de repente há uma guerra entre etnias, para diferenciar, né, um do outro, para saber que aquele índio é da sua etnia, para não poder matá-lo, né? Então, na maior parte, são os homens que desenvolvem a arte plumária. Então, essa arte passa primeiramente pela caça, quer dizer, eles caçam primeiro a ave, né? Depois pelo tingimento. Eles também podem pegar pega a pena e faz o tingimento, tinge a pena. Então, eles não pegam somente penas, não são cores da própria ave, não, eles tingem a pena, que é chamado de tapiragem, esse procedimento de pintar as penas, tapiragem. E por último, pelo corte nas formas desejadas, o corte das penas, né? E pela amarração, que é a forma de você amarrar as penas para fazer de repente o cocar. Alguns grupos só utilizam as plumas em comemorações e funerais. Tá? Funerais é quando morre um índio, eles fazem um ritual fúnebre. Então a gente vê uma indígena da etnia Boê-Baroro, da aldeia Meruí, em Paricô, de pernas da arara vermelha, de penas de arara vermelha e pintura corporal, no município de General Carneiro, no estado do Mato Grosso. Tá? Isso é 2015 essa foto. Bom, agora interligando saberes, né? Não deixa de ser a culinária um patrimônio, uma coisa extremamente cultural, né? Então, a culinária brasileira é fruto da mistura de diferentes povos que hoje compõem a diversidade de nosso país. Então, essa mistura, vinda dos povos indígenas, africanos e europeus, compõe receitas e técnicas de preparo que são também adaptadas de acordo com a região onde são empregadas. Adaptações em pratos típicos, né? Substituindo ingredientes e recriando novos pratos são um exercício constante de criatividade e de estética, visto que a aparência do prato também faz parte da arte de cozinhar. Então, nesse aspecto, as cores, as formas, os odores, né, o cheiro, né, os sabores são os componentes para a criação de pratos que agradam não apenas ao estômago, mas enchem os olhos por sua beleza. Os estados de Minas Gerais e da Bahia possuem uma culinária marcante. A culinária mineira foi influenciada pela cultura portuguesa, em iguarias e laticínios como o pão de queijo, o queijo de Minas e o feijão tropeiro. Já a culinária baiana é influenciada pela presença de quitutes de origem africana, como o acarajé e o vatapá. Em Pernambuco, estado de Pernambuco, existe a chamada doçaria pernambucana, que são os doces desenvolvidos durante os períodos colonial e imperial nos engenhos de açúcar, como o bolo de rolo, o bolo Souza Leão e a cartola. Além desses exemplos, existem outras iguarias oriundas do Oriente, da América Latina e também
iguarias surgidas dessa mistura cultural toda. Por exemplo, a gente vê o acarajé, é um alimento típico da Bahia, maravilhoso, muito gostoso, tá? Pode ser quente ou frio, cuidado, quando você vai pedir um acarajé na Bahia, ele vai te perguntar se você quer quente ou frio, mas isso não quer dizer que seja quente ou frio realmente, ele quer dizer se você quer apimentado ou não apimentado, tá? Se for quente é apimentado, se for frio é sem pimenta, aí você escolhe. E lembrando bem que quando é apimentado mesmo. E nós temos aí o bolo de rolo, que é um alimento muito popular em Pernambuco, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!